Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal O Homem da Madrugada. É até estranho tá falando assim, né? Não falar Madrugada RJ, fala Homem da Madrugada. No vídeo de hoje eu vou dar abordando o termo favela, assim, né? Vou contar duas histórias que aconteceram comigo, né, dentro de uma favela. E o que eu acho, né? Como que funciona, assim, o pensamento de uma pessoa que cresce numa favela. A primeira história que eu vou contar, cara, lembrando que se você não for inscrito, né, eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o like aí para esse vídeo, né, chegar para mais e mais pessoas. Lembrando que esse canal aqui é algo que foi pedido, né, pelos inscritos. Eu não sou muito de ficar dando a minha opinião, justamente para não arrumar problema, mas a galera pediu, então aí vai. Cara, primeiro eu vou contar uma história, né, de que eu sempre trabalhei na noite, né, sempre trabalhei na madrugada, e o ônibus que eu tinha que esperar, né, ele rodava um certo horário, então eu tinha que aguardar. Essas três histórias eu não vou falar em quais favelas foram, mas foram em favelas diferentes, né. A primeira era numa praça, que eu ficava sentado, né, esperando o horário do ônibus. E nessa praça que eu parava para esperar, era uma praça frequentada por usuários de cocaína e usuários de crack, né? Alguns moradores de rua também e tal, né? O álcool, cigarro. E um bandido, ele veio, chegou até mim. Eu sempre tive o costume de tentar ajudar, né? Sempre falei com todo mundo, nunca tive problema com ninguém. Então ali um bandido, ele chegou até mim e ele falou: pô, cara, tu é um moleque bom, trabalhador, né? Pô, não sei se você sabe, mas pô, essa praça aqui, cara, quem para nessa praça aqui é só usuário de crack, né? Só usuário de cocaína e tal. E eu já sabia daquilo, né? Aí ele foi e me sugeriu uma segunda praça. Ele, pô, cara, por que tu não para naquela praça ali? Né? Pô, a praça tem cachorro quente, a praça tem, né? Estudo, tinha música, tinha mulher, tinha futebol, né? Bem mais movimentada, bem mais iluminada. E eu sempre parado numa praça parecida com essas aqui, assim. Sentava numa praça dessa, assim, né? E sempre usuários de cocaína, usuários de crack e moradores de rua. Aí, pra mim também não ser injusto, né? E falar uma coisa que eu não vi, não participei, eu fui aqui até aquela outra praça. Tá entendendo? Mas já sabia o que eu pensava por trás de tudo aquilo ali, né? Eu fui naquela praça ali. E ao chegar naquela praça lá, foi exatamente o que eu imaginava. Você escuta muita vitória, tá entendendo? Hoje em dia as pessoas, né, procuram se espelhar em pessoas de sucesso, assim. Só que eu sempre fiquei intrigado com as pessoas no fracasso, tá entendendo? Eu sempre quis saber quais foram as decisões da pessoa, que a pessoa tomou para estar naquela situação ali no fundo do poço, tá entendendo? E o que acontece? Quando eu fui naquela praça, era aquilo que eu escutava, né? Eu escutava, pô, tem que ver o gol que eu fiz, pô, tem que ver a mulher que eu peguei, pô, tem que ver, pô, o tênis que eu comprei, e tem que ver no jogo lá, matei tantos, no joguinho de celular. Então ali era muita vitória que você escutava, tá entendendo? E eu queria realmente escutar quais são os motivos, né? Ações, atitudes, escolhas ali que aquela pessoa teve para estar naquela situação ali que ela se encontra, tá entendendo? Pode ser momentâneo, pode ser algo que já está há muito tempo, pode ser algo recente, né? Eu não conseguiria não julgar, mas entender aquela questão. Mas, né, naquela praça ali, eu escutava coisas que eu não escutava na outra. Na outra era só vitória. E naquela praça ali eu me deparei com um senhor, né? Um senhor de idade. Esse senhor, ele estava fazendo uso meio que muita coisa, né? E aquilo ali me chamou a atenção e aí, cara, tudo bom? Não sei o que, né? Puxei assunto. Aí ele, pô, cara,
pô, que isso, cara, né? Tu tá indo, sei que não tem nada a ver com a vida de cada um, mas, pô, acho que o senhor tá indo demais. Aí ele falou, pô, cara, desisti da vida, não quero mais saber de nada e tal. Mas como assim, cara? Ele, pô, cara, hoje é meu aniversário. Aí eu, pô, mas parabéns, mano. Pô, que isso, não sei o quê. Aí ele, pô, mas você acredita que eu fui na casa da minha filha? A minha filha, ela não lembrou que era meu aniversário. Ela não me convidou pra entrar e ela nem me ofereceu um copo d'água. Pô, cara, trabalhei minha vida inteira. Pô, tinha uma vila de casa, ao invés de eu, pô, vender ou então alugar, pô, preferi dar pros meus filhos e tal. Pô, passando por essa situação. O que passava na minha cabeça ali, eu falei assim, cara, quais foram as escolhas, né, que esse cara fez pro cara tá passando por aquela situação no final da vida dele, tá entendendo? E porque ele falou, pô, cara, já tô doente, pô, tô tomando remédio mais, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tudo na vida é merecimento, tá entendendo? Tudo que você ganha de bom, você merece, e tudo que vem de ruim pra você, você merece também, cara. Você tem que passar por aquilo dali. Tá entendendo? Só que é aquilo, cara, você colhe o que você planta, tá entendendo? E eu fiquei intrigado justamente por saber quais foram as escolhas, entendeu? Ele me contou a história lá, né? Não vou prolongar a situação, mas é por isso que eu me sinto atraído por esses lugares assim, né? Favela e tal, que tu escuta uma história que não é comum, né? Lugares assim, obscuro e tal. Eu gosto dessa parada e gosto dessas informações assim, né? A segunda, cara, ela representa pra mim a pessoa que você é, entendeu? Ela representa pra mim, é, seja assim, uma pessoa boa, que as pessoas vão ser boas com você também, entendeu? Essa história foi a seguinte, cara, eu tava, né, num ponto de ônibus também, né, só que a empresa também era próxima a uma favela, e nisso aconteceu uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida, cara. Que é estar com uma pessoa que eu não sei quem é, né? E ser abordado por outras pessoas, né? O velho famoso tá no lugar errado na hora errada. Então, um cara me pediu, né, um isqueiro. Essa história tem muito tempo, né? Na época eu ainda fumava cigarro, hoje em dia, graças a Deus, não fumo mais. E eu tirei o isqueiro, dei pro cara, o cara acendeu, né? O cigarro dele. E logo em seguida veio a viatura, virou a rua muito rápido e se deparou naquela situação, eu e ele, na madrugada, 2 e pouca da manhã, local suspeito, enquadrou nós dois. E ali, a gente foi sincero, né? Pô, a gente não se conhecia, né? A gente passou isso por um policial, só que tinha uma diferença, cara. Eu tava a todo momento com a roupa da empresa e com o crachá da empresa, em frente à empresa, que era o ponto de ônibus. E ali, na cabeça do policial, aquele cara, ele fazia parte do tráfico e ele estava ali na intenção de me vender droga, né? Aí pegou uma quantidade de cocaína no bolso do cara e o polícia, ele ainda me aconselhou, pô, cara, pô, trabalha, pô, tipo, pô, para com isso, não se envolve com isso e tal. Sendo que eu falei, pô, não, nem conheço ele e tal. Só que, pô, o policial cismou com a situação de que o cara era bandido, né? O cara, ele era, eu me lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira. Foi um jogo entre Flamengo e Botafogo. E esse cara era botafoguense, ele tinha voltado do jogo, né? E ele passou justamente nessa favela e acabou cruzando, né, o caminho dele comigo. Olha só como é que são as coisas. Aí nisso, o policial, a todo momento achando que ele era bandido, começou a agredir, começou a agredir. O cara todo ensanguentado, depois de um tempo o cara liberou, né, ele. E em nenhum momento o policial dirigiu a palavra a mim, e em nenhum momento o policial me revistou. Eu achei também aquilo impressionante, né? Mas aí o que acontece? Quando eu, ele liberou o cara atravessou a passarela, né? Eu falei, pô, quer saber? Eu não vou ficar aqui não. Vou atravessar essa passarela, vou pegar o ônibus do outro lado, porque era acesso para mim também. Quando eu passei pela passarela, né? Eu encontrei uma menina que já não era uma menina, né? Assim, ela não era ela ali que estava conversando comigo, né? Ela me pediu um cigarro, eu dei um cigarro para ela. E as palavras dela, né, foi o seguinte: você tá indo para casa? Aí eu falei, pô, estou indo para casa. Aí ela virou e falou assim: você vai por onde?
você vai reto. E eu sempre dobrava à direita. Era o caminho que eu fazia diariamente. Só que, como aconteceu aquela situação, eu pensei assim, pô, eu não vou dobrar à direita, eu vou ir reto, né? Eu não vou passar, né, próximo à favela novamente. E decidi ir reto. Ela virou para mim e falou assim, não, passa, vira a rua à direita, o que você sempre faz. Aí eu, pô, beleza, vou fazer isso então. E ali na hora, na minha cabeça, eu também concordei com aquilo dali, né? E virei. Virei a rua à direita. Eu não entro em detalhes em termos de região, porque eu também não tenho tanto conhecimento assim para ficar falando. Tem pessoas muito mais, né, preparadas e entendidas do que eu sobre o assunto. Só que ali meio que eu acreditei naquilo dali e dobrei a rua à direita. E quando eu dobrei a rua à direita, estava exatamente o rapaz que tinha, né, tomado a dura comigo lá do outro lado, todo sangrando. E ele estava contando para os bandidos daquela favela que eu, né, poderia ter feito algo para tirar ele daquela situação e eu não pude fazer nada, justamente pelo fato do policial não me dar a palavra, né? E eu a todo momento falando que eu não conhecia, mas em nenhum momento o policial acreditou em mim, né? Foi só punindo ele, a todo momento punindo ele. O policial nem me encostou. E chegou lá do outro lado, ele estava exatamente falando aquilo, tipo, né, falando mal de mim, pros bandidos de lá. E quando eu entrei naquela rua, né, essa menina, essa moça, né, ela estava ao meu lado e ela falou, pode ir, segue teu caminho. Eu segui na rua, ela simplesmente parou, ficou para trás e quando eu entrei na rua, estava lá, né, essa situação. O cara todo ensanguentado, contando a situação que tinha passado pros bandidos ali da favela. Naquele momento ali, eu vi aquela situação e fui espontâneo. Eu fui diretamente em cima dele para saber como ele estava. Pô, e aí, cara, como é que tu tá, pai, que não sei o quê. E quando eu comecei a perguntar para ele como ele estava, todo mundo ficou assim, né, olhando para minha cara e não falou nada, né? Nem esse rapaz e nem os bandidos olhou para minha cara. Os bandidos olhou para mim depois, jurou, falou assim, pô, cara, é tu que ele tá falando? Aí eu falei assim, pô, que tomou uma dura lá do outro lado foi eu. Aí ele falou assim, virou pro cara e falou assim, aí irmão, se você quiser levar essa parada pra frente, você pode até tentar. Pô, mas esse moleque aqui, ele tem uma moral muito grande aqui dentro. Falou isso pra mim. E eu pensando, pô, que moral que eu tenho, tá entendendo? E é justamente por um motivo de eu ter arrumado um emprego pro irmão de um cara que era bandido, tá entendendo? Ele simplesmente me pediu um emprego, me via passando ali na localidade diariamente, me pediu a vaga, estava dando vaga, botei o nome dele lá na empresa, ele foi contratado e o meu nome começou a rolar, né, falando bem dentro da favela e eu mesmo não tinha, né, não entrava lá, não tinha tanto conhecimento assim, mas era o meu trajeto, eu trabalhei 7 anos nessa empresa, então aquele meu trajeto ali eu vi muita coisa acontecer. E é justamente isso, uma ação que eu fiz, né? Uma ação que eu fiz para alguém que precisava, uma caridade, né? E quando eu menos esperava, numa discussão ali, quase um julgamento ali do tráfico, né? O cara virou e falou isso, pô, cara, se tu quiser levar essa parada pra frente, tu pode até levar, mas aí, esse moleque aqui, ele tem uma moral muito grande aqui dentro, e apontou pra mim. Aí o cara foi simplesmente, não, então deixa essa parada pra lá. Aí eu comecei a tentar explicar a situação que aconteceu e o cara falou, não, irmão, você passa aqui há 7 anos, você sempre andou sozinho, nunca aconteceu nada. Era para simplesmente ele ter seguido o caminho dele, tá entendendo? Não era para ele ter ido falar contigo. Se ele não vai falar contigo, nada disso teria acontecido com você. Aquilo ali estava destinado a acontecer com ele, tá entendendo? O problema foi ele ter encontrado contigo. E eu fiquei analisando aquela situação, mas a lição que eu tirei dessa situação foi essa, né? De uma ação que eu fiz para determinada pessoa sem saber quem era, né? O cara simplesmente falou assim, pô, tem um moleque aí, pô, arrumou um emprego pro meu irmão aí, pô, o moleque é bom, tá entendendo? Pô, isso e isso, né? Era nas proximidades da favela, eram ruas próximas, eu realmente evito andar dentro, né? Mas foi uma situação, né? E a terceira, cara, o que eu penso, né? Sobre favela, o que eu penso sobre tudo isso é o seguinte, cara, você imagina uma criança crescendo num local que existem duas pessoas, né? O bandido e o trabalhador. Aí você vê, pô, o trabalhador saindo da favela de manhãzinha, né?
vamos ser sinceros, né? Aí, pô, ganha mal, né? Pega 2, 3 ônibus. A mulher do cara, né? Não é a das melhores, assim, atrativa, né? Vistosa na cabeça daquela criança de 8, 10 anos. E do nada, aquela criança de 8, 10 anos vê uma outra situação, né? Vê o bandido com a moto bonitona, grandona, né? Com um fuzil atravessado no peito. Todo mundo quer ser o cara, todo mundo respeita o cara, tá ligado? O cara tem 2, 3 mulheres, as melhores da favela. As meninas da favela só querem o cara, tá entendendo? Então existem favelas no Rio de Janeiro que tem mais de 50 anos, cara. Tá entendendo? Não é algo que começou de ontem para hoje. Existem favelas que tem mais de 50 anos, tá entendendo? Então, tipo assim, aquela criança de 8, 10 anos, ela tá vendo aquela situação, ela olha, pô, o trabalhador, pô, nem fica dentro da favela, ganha mal, porra, não tem um tênis maneiro, tem nada, não tem uma moto, né? Ninguém respeita o cara, porra. E do nada, aquele moleque de 9, 10 anos via outra situação, né? De, porra, o cara com o bandidão, caraca, a mulher só quer ele, pô, olha isso, olha o respeito que o cara tem, pô, o cara chega, pô, dá uma vaga pro cara no futebol, o cara chega, pô, tem isso, tem aquilo, um monte de segurança. Então aquilo para uma criança de 10 anos chama atenção, tá entendendo? Uma criança hoje na favela, entre ser um trabalhador e ser o chefe do tráfico, ele almeja ser o chefe do tráfico, cara. Infelizmente é assim, tá entendendo? Embora na favela tenham muitos exemplos de pessoas que se deram bem, só que infelizmente são pessoas especiais, não. São raridades assim, são pessoas que realmente, pô, são escolhidas por Deus ali para vencer, porque uma pessoa que mora na favela é essa vivência que ele tem, tá entendendo? E não é assim, ele pensar dessa maneira, que seja algo assim errado ou não. É o que está na cabeça daquela criança de 10 anos, é o entendimento que ele tem. Ele não tem, porra, acesso ao estudo, tá entendendo? Ele não estuda, tá entendendo? Ele não tem, porra, nenhum curso de nada, tá entendendo? O que vai restar para aquele moleque ali, cara? Tá entendendo? Então, tipo assim, não me pergunte como acabaria com isso tudo, porque eu não sei, tá entendendo? Como eu sempre falo, cara, no início dos vídeos, eu não sou estudado em nada para estar falando isso. É simplesmente a minha opinião, tá entendendo? Eu acredito que é isso, mas, né, todo mundo sabe que dentro da favela tem um monte de gente boa pra caramba, gente do bem, tá entendendo? E tem muita gente que pensa em sair da favela justamente para os filhos não viver naquela situação, mas, infelizmente, é a realidade, né, mano, que a gente vive. E a verdade é pra ser dita, né, cara? Infelizmente, um molequinho hoje de 10 anos aí na favela, né, ele pode até pensar em ser o Neymar. Mas aí no primeiro perrengue, parceiro, ele já olha lá pro chefão e já pensa em ser o chefão, entendeu? E dentro das favelas, né, hoje em dia, o mundo tá muito frio. Hoje em dia tem WhatsApp, tem informação, tu vê, pô, corpos e mortes para todos os lados. Então, dentro da favela, infelizmente, a morte acaba sendo algo normal, padrão, tipo, comum. Erradamente, ninguém se comove mais com nada, tá entendendo? Pô, cara, tá muito triste. E o pior de tudo, sinceramente, é que parece que as coisas vão ficar pior, cara. Então, assim, não se deixe ser contaminado por pensamentos negativos, pensamentos ruins, tá entendendo? Eu tenho muito apreço pela galera das favelas, porque quando eu comecei a fazer os vídeos do Madrugada RJ, pô, geral entendeu, né? Eu nunca tomei um enquadro, nunca tomei um apavoro, entendendo? Pelo contrário, pô, tirei fotos já com bandidos em favelas aí, né? Que os caras, pô, caraca, mano, que isso? Pô, não, pô, sou teu fã, pá. E o que é isso? Ele, não, mano, pô, que você recordação, pô, tipo assim, pô, mano, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro, tá entendendo? Então tenho muito apreço porque, né, a situação de gravar uma favela de madrugada, eu sempre penso em fazer saindo da favela, nunca entrando, porque eu não tô ali para representar, porra, um policial entrando, eu tô ali para representar o trabalhador saindo para trabalhar. Então a minha visão é sempre saindo, porque é a visão de um trabalhador, mano. É a galera do povo que eu tô representando ali, entendeu? Eu não tenho bandeira nenhuma, não tenho nenhum lado político, embora eu realmente tenha, mas não gosto de expressar, né? Para evitar problema, mas é exatamente sobre isso, né? Eu amo realmente, pô, o povo de todas as comunidades de paixão, só que
Infelizmente a realidade de uma criança de 10 anos é essa. Mas é isso, galera. Muito obrigado para quem está assistindo ao canal novamente, né? Não sou dono da verdade, ninguém é realmente obrigado a concordar comigo. Eu gosto muito do debate, né? Respeitoso, claro. Mas as pessoas só devem aceitar porque é a minha opinião, como eu aceito a opinião de todo mundo, né? Mas concordar e discordar todo mundo realmente pode. É isso. Agradecer a presença de todo mundo, né? Mais um vídeo aqui do canal. E mais uma vez pedir a nosso Papai do Céu que ilumine e abençoe, né, a todos nós. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.